por um assunto muito prevalente e uma das maiores queixas dos pacientes que procuram o consultório de cardiologia, que é a hipertensão arterial sistêmica. O que é uma hipertensão? Hipertensão é quando a pressão está acima de 140/90, ou os dois aumentados, ou só acima de 140 ou acima de 90. Ou seja, a minha pressão está 14/10. É hipertensão? Sim. A 140 está normal, mas o acima de 90, que é o 100, está alterado. Mas só o cardiologista conseguirá definir exatamente o diagnóstico. Mas é importante o diagnóstico precoce. Por quê? A hipertensão é uma doença que está muito relacionada a outras doenças graves na cardiologia, como o infarto, como o AVC. E a pressão, quando ela está muito alta, existem complicações no nosso organismo que são muito graves. Por exemplo, a perda da visão, a perda da capacidade dos rins em funcionar, o coração fica grande, fica fraco, tá? Além do risco de se ter infarto e de ter AVC, que é o derrame. Quais são os fatores associados a essa doença? Então, os pacientes que têm história familiar, ou seja, pai, mãe, irmãos que têm pressão alta, devem se preocupar e devem sempre estar atento à pressão. Uma vez essa pressão alta, pode ser que sim tenha hipertensão. Lembrando que a pressão não só aumenta nas doenças como hipertensão. Se você tomar um susto, se você medir a pressão quando está sentindo dor, essa pressão pode estar alta e não ser hipertensão. Portanto, se a pressão alguma vez deu alta, procure um cardiologista para que esse diagnóstico seja feito corretamente. Então, as pessoas acima do peso, pessoas que têm hábitos alimentares errados, comem muita gordura e muito sal, pessoas que não praticam atividade física, pessoas estressadas, que fazem um consumo abusivo de bebida alcoólica, que fumam, essas pessoas tendem a ter hipertensão mais precocemente, né? Como prevenir a hipertensão? Fazendo o diagnóstico correto, modificando os hábitos relacionados ao aumento da pressão, fazendo atividade física, comendo pouco sal, evitando o uso de bebida alcoólica, parando de fumar, controlando o colesterol, né? E em alguns momentos há necessidade, só o cardiologista poderá avaliar, de entrar com uma medicação para baixar a pressão, né? Então, a gente, além de modificar os hábitos não medicamentosos, ou seja, exercício físico, alimentação, diminuição do peso, diminuição do hábito de fumar, existe também o tratamento medicamentoso e que os dois juntos conseguem sim, se o paciente seguir corretamente, baixar a pressão. E sendo assim, diminuindo os riscos, né, de ter complicações mais graves. Lembrando que uma doença, quando ela é diagnosticada precocemente, você consegue modificar a evolução dessa doença e evitar com que ela tenha complicações mais graves. Então, se algum dia você mediu a pressão e essa pressão está acima de 14/9, ou seja, 140/90, ou alguém da sua família de primeiro grau, pais, avós ou irmãos tem hipertensão, é importante uma visita ao cardiologista para que faça um diagnóstico precoce e evite complicações dessa doença.